Natureza da sombra. Uma jornada pelos pecados mais graves da Bíblia. Na vasta paisagem da narrativa bíblica, que abrange desde a criação até a promessa de um novo mundo, a condição humana é explorada com uma honestidade crua e, por vezes, desconcertante. Dentro dessa exploração, a ideia de pecado, a transgressão da lei divina, é um tema central. Embora a Bíblia ensine que toda transgressão afasta o homem de Deus, certos atos e atitudes são apresentados como particularmente graves, pois não apenas violam um mandamento, mas destroem os próprios fundamentos da fé, da comunidade e da dignidade humana. Esta não é uma lista oficial ranqueada, pois a Bíblia não a oferece. Em vez disso, é uma jornada narrativa, através de 10 dessas transgressões terríveis, atos que representam uma ruptura profunda e deliberada com o divino e com o próximo, ilustrados pelos textos que os condenam. 1. A blasfêmia contra o Espírito Santo, a rejeição da graça. Talvez o mais enigmático e temido dos pecados, a blasfêmia contra o Espírito Santo, é descrito por Jesus como o único pecado imperdoável. Em Marcos 3, 28-29, ele declara: "Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo." A tradição teológica interpreta isso não como uma ofensa verbal, mas como uma rejeição final e consciente à obra do Espírito Santo, atribuindo o bem evidente de Deus ao mal. É o estado de um coração tão endurecido que já não consegue reconhecer ou desejar o perdão de Deus, fechando permanentemente a porta para a graça. 2. A idolatria. A traição do coração. No cerne da aliança de Deus com Israel está a exigência de lealdade exclusiva. O primeiro e o segundo dos 10 mandamentos encontrados em Êxodo 23:5 são categóricos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não te encurvarás a elas nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. A idolatria é terrível porque é uma traição fundamental. É dar a adoração, a confiança e a devoção que pertencem unicamente ao Criador a algo criado, seja uma estátua, a riqueza, o poder ou até mesmo o próprio ego. É a fonte da qual muitos outros pecados fluem, pois, ao virar as costas para a verdadeira fonte de moralidade, todos os outros limites se tornam fluidos. 3. O derramamento de sangue inocente, o clamor da terra. Desde o primeiro assassinato, quando Caim matou Abel, a Bíblia trata o derramamento de sangue inocente como uma abominação que clama aos céus. Em Gênesis 4:10, Deus pergunta a Caim: "Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra." A vida é sagrada, um dom direto de Deus. Tirar uma vida inocente é usurpar a autoridade divina e profanar a imagem de Deus na qual cada ser humano foi criado. O livro de Provérbios, 6:16-17, lista mãos que derramam sangue inocente como uma das coisas que o Senhor odeia. 4. A feitiçaria e a ocultismo. A busca por poder proibido. A busca por conhecimento ou poder através de meios ocultos, como a necromancia e a feitiçaria, é veementemente condenada. Quando o rei Saul, em desespero, consultou uma médium em Endor, ele selou seu destino. A lei em Deuteronômio 18:10-12 é explícita. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Este pecado é terrível, porque representa uma rejeição deliberada da orientação e soberania de Deus, buscando conselho e poder em fontes espirituais rebeldes e enganosas. 5. O adultério e a perversão sexual. A quebra da aliança sagrada. A união sexual dentro do casamento é vista como uma aliança sagrada, um reflexo da aliança entre Deus e seu povo. O adultério
é mais do que um ato de infidelidade. É a quebra de um juramento solene que destrói famílias e comunidades. Em Êxodo 20:14, o mandamento é direto: não adulterarás. Além disso, textos como Levítico 18 e Romanos 1 condenam uma série de práticas sexuais que são consideradas uma perversão da ordem criada por Deus, vistas como sintomas de um coração que se afastou de seu Criador para seguir suas próprias paixões. 6. O falso testemunho e a mentira deliberada. A corrupção da verdade. A verdade é um atributo fundamental de Deus. Portanto, a mentira deliberada, especialmente em um contexto judicial que pode levar à ruína ou morte de um inocente, é um pecado grave. O 9º mandamento em Êxodo 20:16 diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Em Provérbios 6:19, a testemunha falsa que profere mentiras é outra das coisas que Deus abomina. A mentira corrói a confiança, perverte a justiça e reflete a natureza do pai da mentira, Satanás, como descrito por Jesus em João 8:44. 7. O orgulho e a arrogância. A semente da rebelião. O orgulho é frequentemente apresentado como o pecado original, a raiz da queda tanto de Lúcifer quanto da humanidade. É a atitude de autossuficiência que diz: eu não preciso de Deus. Em Provérbios 16:18, lemos: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Foi o orgulho que levou o rei Nabucodonosor a ser humilhado por Deus, até que reconhecesse a soberania divina, como narrado no livro de Daniel. É terrível porque impede o arrependimento, pois um coração orgulhoso não consegue admitir sua necessidade de perdão. 8. A opressão aos vulneráveis. Afronta direta a Deus. A Bíblia revela um Deus com um cuidado especial pelos vulneráveis: os órfãos, as viúvas, os pobres e os estrangeiros. Oprimir essas pessoas é visto como uma afronta direta a Deus, seu protetor. Em Êxodo 22:22-24, o aviso é severo: a nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de alguma maneira os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. E vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos, órfãos. Explorar aqueles que não podem se defender é um ato de crueldade que atrai o juízo divino. 9. A incredulidade deliberada. A rejeição da salvação. Após a revelação e a obra de Jesus Cristo, a incredulidade, a recusa em aceitar a provisão de Deus para a salvação, é apresentada como o pecado condenatório final. Não é a dúvida honesta, mas uma recusa obstinada em crer. Em João 3:18, Jesus afirma: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Rejeitar o Filho é rejeitar o próprio perdão que Deus oferece, tornando impossível a reconciliação. 10. A apostasia, o abandono da fé. A apostasia é o ato de um indivíduo que uma vez professou a fé e conheceu a verdade, mas depois, de forma deliberada e final, se afasta e a rejeita completamente. O livro de Hebreus 6:4-6 descreve essa condição de forma assustadora, falando daqueles que, uma vez foram iluminados, e provaram o dom celestial, e recaíram, afirmando que é impossível que sejam outra vez renovados para arrependimento, pois estão, em essência, crucificando novamente o Filho de Deus. É a traição definitiva, um abandono consciente do caminho da redenção. Esses pecados, em sua essência, representam a escolha humana de se colocar no centro do universo, de trair alianças sagradas, de corromper a verdade e de rejeitar a própria mão estendida da graça divina. São narrativas de advertência que ecoam através dos séculos, nos lembrando da fragilidade da condição humana e da profunda necessidade de redenção.